Uma amostra estatística consiste de um conjunto de indivíduos retirados de uma população, a fim de que o estudo estatístico desta amostra possa fornecer informações cruciais sobre a população. Estudaremos nesta aula como calcular a variância de uma amostra, a variância de uma população e também como calcular o desvio padrão. A variância de uma variável aleatória é uma medida de sua dispersão estatística, indicando quão longe, em geral, os seus valores se encontram do valor esperado. Aqui nós temos variância de população e variância de amostra. Qual a diferença de amostra para população? População é todo o universo observado, é todo o conjunto observado. E a amostra são alguns indivíduos desse universo que você separa como modelo para a sua análise. É semelhante a um exame de sangue. Quando você tira uma pequena porção de sangue para ser analisado, então você está tirando uma amostra. E todo o sangue que está no seu corpo é a população. A variância mede os desvios em relação à média, ou seja, a diferença entre cada dado e a média. Avalia também o grau de dispersão de um conjunto de dados. Vamos inserir as fórmulas, então, para o cálculo da variância. Primeiro, a variância da população. Então, eu vou clicar aqui neste local, começo com um sinal de igual e vou começar com uma operação de soma. Os argumentos da soma serão estes. Vou abrir um parênteses, vou selecionar todos os dados e esta seleção eu vou subtrair pelo cálculo da média, aqui selecionando a função média. Agora os argumentos da média são os próprios valores, o próprio universo, e fecho parênteses. Tá? Então, é os dados subtraídos pela média. E este resultado ele será elevado, então potência a 2. Tá? Então, tudo isto são os argumentos da soma. Essa operação toda o resultado dessa operação toda será dividida pela contagem. Então, eu vou usar aqui uma função de continúmero das observações aqui. Então, abro parênteses, seleciono todo o universo ali das observações e fecho parênteses. Então, esta é a fórmula. Finalizo dando um Ctrl, Shift e Enter para transformar em fórmula matricial. Perfeito. Então, esta é a variância da população. Para calcular a variância da amostra dessas observações, eu vou copiar a mesma fórmula anterior. Então, seleciono aqui na barra de fórmula, Ctrl C e Ctrl Shift Enter, para não alterar o cálculo anterior. Clico aqui e vou colar a mesma forma. A diferença é que aqui na divisão eu vou abrir um parênteses aqui antes do continúmero e depois do continúmero eu vou acrescentar um -1, fecha parênteses. Perfeito. E finalizo a fórmula com Ctrl Shift Enter também, que é a fórmula matricial. Perfeito. Então, calculei a variância da população e a variância da amostra desse universo de observações. Agora eu vou executar os mesmos cálculos, só que utilizando as funções que o Excel dispõe para esta operação. Então vamos lá. Aqui, o cálculo da variância da população. Eu vou digitar a função igual e digito var. Ao digitar var, o Excel vai sugerir algumas funções e aqui, var.p. Então eu seleciono que é a variância, o cálculo da variância da população, dou um tab, ele vai selecionar a função e solicitar os argumentos. Basta selecionar aqui as observações. Fecho parênteses e dou Enter. Ok, calculei a variância da população. Observem que o resultado do cálculo pela função é o mesmo do cálculo com fórmula. Aqui eu vou então também utilizar a função para o cálculo da variância da amostra, só que vou inserir de outra maneira. Venho aqui em fórmulas, na biblioteca de funções eu vou utilizar aqui mais funções e estatística.
Dentro de estatística, lá embaixo, em V, eu vou localizar aqui ó, o var.a, que é a variância, o cálculo da variância da amostra. Seleciono, abre-se a janela dos argumentos da função. Apago esta sugestão e aqui em número 1 mesmo, eu seleciono na planilha os dados. Agora basta dar OK. Perfeito. Observem que o cálculo é o mesmo que nós executamos com fórmula também. O desvio padrão é uma faixa de dispersão dos dados ao redor da média. E ele é calculado pela raiz quadrada da variância. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos a fórmula da variância dentro de uma raiz. Vamos fazer isso aqui para o desvio padrão da população. Então, primeiro eu venho e vou copiar a fórmula da variância da população. Então, eu seleciono aqui na barra de fórmulas, dou um Ctrl C e na sequência um Ctrl Shift Enter para não alterar este cálculo aqui. Agora eu venho, igual, e abro parênteses. E aqui eu coloco toda a fórmula da variância. Perfeito. Fecho parênteses e para calcular a raiz, eu vou proceder da seguinte forma. Eu coloco um circunflexo. Deixa eu colocar aqui circunflexo. Perfeito. Abro um parênteses e coloco o inverso. O circunflexo é elevado, é a potência. Então, elevado a 2 seria uma potência normal. E elevado a meio é o contrário, que é o contrário de potência é raiz. Perfeito. E finalizo com fórmula matricial. Ctrl, Shift e Enter. Perfeito. Esse é o desvio padrão da população. Outra maneira é como eu vou fazer aqui para a amostra. Eu tenho a variância já calculado. Eu venho aqui e coloco a fórmula de raiz. Seleciono, dou um Tab e o número para extrair a raiz. Como eu já tenho calculado a amostra, eu seleciono, fecho parênteses e dou Enter. Então, essa também é uma maneira de calcular. Mas nós temos a função de desvio padrão, que é assim, igual, escrevo desvio, desvio, e eu tenho aqui no caso, desvio.a e desvio padrão.p. No meu caso, que é o desvio padrão com base em uma população, então eu seleciono, dou um Tab e ele pede para selecionar a matriz. Neste caso, eu seleciono aqui. Fecho parênteses e dou Enter. Olha só, mesmo resultado do valor anterior, então ele está calculando normalmente. E aqui eu tenho o desvio padrão da amostra, então seleciono aqui, dou um Tab, e a mesma coisa, seleciono as observações nesse local. Fecho parênteses e dou Enter. Está calculado, então, o desvio padrão. O cálculo do desvio padrão e o cálculo da variância são cálculos muito utilizados na análise de informação, de dados coletados. Pode ser uma pesquisa, pode ser o acompanhamento de uma produção. Então, são informações úteis para tomadas de decisões e encontrar até erros e problemas em processos.